Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo, já o primeiro vídeo de 2025. Já comentando sobre 2025, você sabe muito bem que a sua vida não vai mudar de 31 para 1º de janeiro de 2025. É necessário uma progressão, uma mudança de hábitos, de comportamento, reeducando a sua personalidade, o seu temperamento, para que você possa ter um ano abençoado e maravilhoso. E um ano feliz, né? Na verdade, porque de tudo que se busca aqui na Terra, influência, bom emprego, certo poder aquisitivo, é somente para um propósito: felicidade. Não existe um outro propósito. Você está feliz, está tudo bem. E esse é o propósito realmente da vida do ser humano. E nosso livro, que nós vamos continuar a nossa leitura, muito boa por sinal, e já lembrando a você que curta, comente, compartilhe, você que é das plataformas de vídeo curto, siga esse mesmo passo, curtindo, comentando, compartilhando e nos seguindo no canal. Aqui em cima, você que quer ver esse vídeo na íntegra, aqui em cima vai estar o endereço do meu canal naquela plataforma de vídeos maiores, você sabe qual, aquela da emblemazinho vermelhinho. E sem perda de tempo, já vamos entrar no assunto. O vídeo passado, nós paramos no capítulo de número 1, que são as leis, as leis do temperamento. Nós já demos início a essa leitura, como eu já disse, sou apenas um interlocutor desse livro que nós estamos lendo, que por sinal é um livro maravilhoso, um livro ótimo, recomendo bastante, Mishneh Torah, escrito por Maimônides. Vamos prosseguir? Sim, como eu ia dizendo, no vídeo anterior entramos no capítulo número 1 e falamos sobre andarmos sempre no extremo, ou no extremo de um temperamento ou no extremo de outro. O fato é que nós andamos sempre no nosso extremo, seja ele qual for. E aqui trata mais como o livro vai aqui gradativamente nos trazendo aqui, vamos que dizer assim, ensinamentos, algumas dicas para que possamos ter uma vida abençoada, na verdade, que é isso que nós queremos. E no capítulo 1 nós falamos sobre esses extremos. Vai continuar, mas trazendo de forma mais detalhada tipos de temperamento, para que nós possamos, principalmente nesse ano novo que se inicia, podermos trabalharmos a nós mesmos para sermos pessoas melhores, sermos pessoas que andam verdadeiramente nos caminhos que Deus nos criou para que andássemos. Vamos lá então, já prosseguindo já o capítulo de número 2 e o primeiro, eu anotei alguma coisa aqui, mas já deixar no ponto. Também tem algumas anotações particulares que vai nos ajudar a esclarecer, porque às vezes a gente não lembra de tudo. Veja bem, está escrito assim, capítulo de número 2 e o e o primeiro parágrafo. Há pessoas que padecem de doenças físicas cuja patologia as fazem sentir o amargo como doce e o doce como amargo. Algumas delas têm desejos e anseios por nutrientes que não são aptos para o consumo, como terra, carvão, e rechaçam alimentos saudáveis como pão, carne. Cada sintoma de acordo com a gravidade da doença. De modo similar, pessoas que padecem de doenças morais têm desejos e anseios por más índoles, abominam o bom caminho e têm indisposição de percorrê-lo. E dependendo da gravidade da doença,
essa lhes é uma tarefa excessivamente pesada. A respeito de pessoas nessas situações, o profeta Yeshayahu declara: ai dos que acham o mal de bom, chamam o mal de bom e o bom de mal, que enxergam escuridão como luz e luz como escuridão, que consideram o amargo é doce e o que o doce é amargo. Sobre elas está dito: abandona os caminhos da integridade para vaguear entre as penumbras. Aqui ele já traz aqui, fazendo uma comparação, uma assimilação de uma doença patológica que as pessoas têm na questão do paladar. E aqui ele faz essa assimilação, trazendo que existem pessoas que são doentes morais, que vê luz nas trevas e treva nas luzes, ou melhor, traduzindo em miúdos, praticam coisas erradas conscientemente e afirmando que aquilo é o ideal, aquilo é o bom. Isso é um apontamento claro daquilo que hoje nós chamamos de inversão de valores, onde o que é errado é passado a ser considerado certo e aquilo que é certo passa a ser considerado errado. Uma total inversão de valores. E aqui ele trata, fazendo essa assimilação, essa comparação, como uma doença moral, que realmente nós acabamos percebendo que na época, no século em que nós vivemos atualmente, isso é mais real do que nunca. É um humanismo desenfreado, onde a moral, a ética estão excluídos de seus humanismo desenfreado, onde a moral e a ética são excluídos e os seus temperamentos, por mais negativos que forem, são exaltados e coroados. Esse é a verdadeira face do humanismo, onde você bota os seus desejos, não importando quem você possa denegrir, não importa quem você possa ofender, mas o importante é que você esteja satisfeito, mesmo tendo uma consciência moral do que aquilo é errado, mas você prefere enxergar a luz aonde há essas trevas. Você prefere reconhecer que é doce esse amargo. Então, é nesse ponto que a humanidade chegou e está caminhando a passos largos nesse tipo de doença moral, como diz aqui o texto do livro. Mas nós vamos prosseguir porque ele tem muito mais a nos ensinar aqui. Prosseguindo. Qual é o tratamento que essas pessoas sofrem? Qual é o tratamento das pessoas que sofrem dessa doença moral? Aqui ele traz aqui o tratamento. Elas devem consultar os sábios, que são os médicos das almas, que as curarão ensinando-as temperamentos positivos e que as farão retornar ao bom caminho. No entanto, sobre aquelas que reconhecem que são portadoras de más índoles, mas não procuram os sábios para corrigi-las, Salomão declarou: a sabedoria e a ética são desprezadas pelos tolos. Obrigado, amigo. É que nós falamos aqui. Todos nós sabemos o que é ético e o que é moral. Pessoas que têm, não vamos generalizar, mas as pessoas maiores de idade, hoje em dia, com os avanços que tem na tecnologia, as informações que tem, sabem perfeitamente o que está fazendo, o que é o certo e o que é errado, o que é profano, o que não é profano. Então essas pessoas, elas praticam essas ações, essas atitudes conscientemente. Não são pessoas que, graças a Deus, são pessoas que
considerar ignorantes quanto ao respeito das coisas morais e éticas. Não existe mais essa ignorância com a propagação que há das Escrituras Sagradas. É pouco provável, a menos que a pessoa tenha algum problema intelectual. Caso contrário, pela propagação, pela a magnitude que é propagada textos das Escrituras Sagradas, é quase que impossível que a pessoa não saiba o que é uma moral e o que é a ética, segundo as Escrituras Sagradas. Mas nós vamos continuar, que ele vai trazer mais aprofundamento para que nós possamos entender. Ah, tá. E como já na conclusão do primeiro parágrafo, ele fala, como é que você pode se tratar disso? É você procurar pessoas sábias, pessoas instruídas nas Escrituras Sagradas que possam lhe direcionar o caminho correto, para que possa lhe mostrar, como nós já lemos no primeiro capítulo, o equilíbrio e assim você se afastar das más índoles e praticar coisas boas e equilíbrio. Mas não é só isso. Mas mais para frente nós vamos ver que há pontos do nosso temperamento, ou melhor dizendo, há tipo de temperamento que nós temos que não é só o suficiente manter o equilíbrio, mas você tem que se afastar totalmente dele e ir para o lado oposto do outro temperamento, para que você possa realmente dizer que está andando nos caminhos corretos, nos caminhos que Deus nos ensina. Nós vamos chegar lá. Agora vamos partir para o segundo parágrafo. Como esses indivíduos podem ser curados? O raivoso é dito para treinar e permanecer totalmente... vamos lá. Acho que eu li apressado demais. Como esses indivíduos podem ser curados? Ao raivoso é dito para ele treinar e permanecer totalmente indiferente, até mesmo se alguém o agredir ou amaldiçoar. E reagir assim ao longo de um extenso período de tempo, até que a ira seja eliminada do seu coração. É um exercício. Para que quando você se identifica que você tem uma má índole, por exemplo, aqui fala sobre a raiva. Se você identificou que você é muito estressado, muito raivoso, você tem que treinar a ficar longe desse temperamento. Por um tempo longo e excessivo, extenso, para que você possa, futuramente, de maneira natural, ser uma pessoa mansa e humilde. Como eu disse, é um processo que ele não é de um estalar de dedos, ele não é da noite para o dia. É um processo de aprendizagem que você tem. Afinal de contas, não sei quantos anos de idade você tem, mas eu garanto uma coisa, que são muitos anos cultivando esses sentimentos, esse temperamento. São muitos anos se mantendo nele, achando que está certo. Muitas das vezes esse temperamento de raiva, ele é até adquirido como um instinto de defesa. De algum trauma que você sofreu, não sei, alguma agressão, algum abuso, não sei, não posso aqui julgar. Mas o que eu posso dizer é que esse temperamento de raiva, ele não é algo bom para você, para que você possa dizer que tem verdadeiramente uma vida feliz. Isso é, sem sombra de dúvida, posso lhe afirmar com toda a certeza. Mas aqui ele fala sobre o temperamento que nós vamos também abordar, o orgulhoso. O orgulhoso deverá se comportar de forma extremamente desprezada, ficando abaixo dos demais, vestindo-se com roupas velhas e degradantes e coisas do gênero, até que elimine o orgulho de sua personalidade e retorne ao caminho equilibrado, que é o caminho correto. Enquanto estiver de volta no caminho mediano, deverá manter-se nele para sempre. Essa diretriz é aplicável a todos os temperamentos. A pessoa que tiver
que estiver oscilando em direção a um extremo, deve se mover em direção ao extremo oposto e se acostumar nele por um longo tempo, até retornar ao caminho do bem, que é o ponto mediano de cada temperamento. Aqui é uma dica perfeita. Aqui, no que ele trata diz respeito ao orgulhoso, ele está dizendo que se o seu temperamento é um temperamento orgulhoso, então é necessário, como eu digo, um tratamento de choque, ser mais intensivo. Você se vestir com roupas mais simples, e você pode até dizer que não, mas isso tudo influencia em nossa personalidade. Se você for pesquisar algum psicólogo ou um terapeuta, não, ele pode até dizer com palavras mais bonitas e mais técnicas do que a minha, mas ele vai dizer aquilo que eu estou dizendo aqui agora. E sempre se colocar menor que o outro, apto a ouvir, apto a escutar, para que o seu orgulho, quando você perceber que o seu orgulho está demais, você tem que rapidamente ir para o lado oposto, que é o lado da humildade, e permanecer um longo tempo lá, um tratamento intensivo. É ostensivo esse tratamento, para que quando você possa retornar ao caminho mediano, é o caminho do equilíbrio. Ou seja, você tem que mudar de um extremo para outro extremo rapidamente, para que você possa, depois que você estiver mudado esses extremos, você vai começar a conciliar uma coisa da outra, vai começar a perceber momentos em que você deve ser realmente energético, orgulhoso, e momentos que você vai ser humilde. Mas para isso, para você chegar a esse equilíbrio, primeiro você tem que mudar de um oposto para o outro radicalmente. Isso é o que nós podemos se dizer um tratamento de choque, para que você possa alcançar o seu equilíbrio temperamental. É necessário que essas coisas aconteçam. Vamos prosseguir. Capítulo de parágrafo de número 3. Diz assim: alguns temperamentos têm um ponto mediano proibido de ser seguido pelo homem. Nesses casos, ele deve se afastar de um extremo e abandonar o extremo oposto. Assim como a arrogância, se o homem apenas é modesto, ele não segue um bom caminho. É correto ter um comportamento humilde e extremamente e extraordinariamente rebaixado. É por isso que a respeito do nosso mestre Moshe foi dito, muito humilde. Não simplesmente humilde. Portanto, nossos sábios decretam, seja muitíssimo humilde, e eles também disseram, ser arrogante é como renegar a presença de Deus, pois está dito, se o teu coração se encher de orgulho, esquecer-te-á do Senhor teu Deus. Disseram mais, quem é arrogante deve ser banido da comunidade. Assim se aplica até mesmo quem for apenas moderadamente arrogante. Tá. Nesse caso aqui, é aquela máxima que eu disse alguns minutos atrás. Existem situações de nosso temperamento, melhor dizendo, existe um temperamento nosso que é muito melhor você abandoná-lo ele de vez. Um caso desse é a arrogância. Abandoná-lo. Não andar no mediano. Qual seria o mediano? Seria uma pessoa modesta. Certo? Mas nesse caso aqui, essa exceção, para que você esteja no caminho correto, é necessário que você saia desse extremo, que é a arrogância, e passe diretamente para o extremo da humildade. Nesse caso, como já quis adiantar no começo, nesse caso, não é recomendável você procurar um meio termo. Nesse caso da arrogância, é necessário que você se mantenha sempre
no extremo da humildade. Sempre, sempre. Porque é um caminho que vai te afastar de Deus, assim como nós lemos aqui nesse terceiro parágrafo. E aqui ele aborda outro temperamento. Lembrando que aqui ele pegou apenas alguns temperamentos, porque seria muito extenso pegasse todos os tipos de temperamento. Não seria muito extenso. Então, mas é que ele sempre ressalta. Isso vale para todos os temperamentos. Vale para todos. Sair de um extremo para outro extremo, até você começar a se conciliar, assimilá-lo, e assim você passar para o caminho do equilíbrio. Em muitos vai ser um choque de realidade. Mas tem que acontecer este choque para que você possa caminhar nos caminhos corretos. Vamos lá, prosseguindo. Outro temperamento aqui, a raiva. A raiva também é uma qualidade extraordinariamente negativa. Portanto, é conveniente que o indivíduo se afaste dela e adote o extremo oposto, educando-se a não se zangar e até mesmo quando for apropriado ficar zangado. Deixa eu ler com mais calma para a leitura ficar bem. Portanto, é conveniente que o indivíduo se afaste dela e adote o extremo oposto, educando-se a não se zangar, até mesmo quando for apropriado ficar zangado. Se para impor disciplina e temor entre os seus filhos ou os demais membros da casa, ou entre o público, caso ele seja um líder comunitário, ele precisa demonstrar irritação, objetivando motivá-los para retornarem ao bom caminho. Então ele deverá se apresentar assim diante deles, para admoestá-los, mas interiormente ele deve se manter calmo, como alguém que se faz de furioso em um momento de ira, mesmo que na realidade não esteja irado. É aquilo que eu estou dizendo. A partir do momento que, aqui falando da raiva, a partir do momento que você consegue esse equilíbrio, você consegue educar tanto os filhos, familiares, como membros da comunidade que você, porventura, seja um líder, com firmeza, com precisão, com pulso firme, porém a calma no coração. E você só vai adquirir isso quando você sai desse extremo da raiva e passa para o extremo da humildade. É o único meio. Quando você estiver um tempo excessivo na humildade, você vai começar a fazer assimilação e conseguir andar pelo caminho intermediário, que é o caminho que nós almejamos, o caminho do equilíbrio. E quando você for falar com filhos, parentes ou até mesmo membros da sua comunidade, em que você porventura for um líder, eles irão sentir firmeza nas suas palavras, nas suas atitudes. Porém, seu semblante tem que estar sempre afetuoso, amistoso, porque há calma no seu coração, mas há firmeza nas suas palavras. Vamos lá, prosseguindo. Os sábios de Antônio declaram: todo aquele que se enfurecer é como se praticasse idolatria. Isso é muito sério, muito sério. Preste bem nesse pequeno trecho que nós vamos ler aqui agora. Eles também disseram: aquele que se zanga, se for um sábio, a sua sabedoria o deixa. Se for um profeta, a sua profecia o deixa. E a vida dos coléricos não é vida. Também eles recomendaram que nós afastemos da ira e nos acostumemos a não sentir nenhuma reação, até mesmo em situações merecedoras de raiva. Esse é o bom caminho.
Assim se comportam os justos. Quando ofendidos, eles não ofendem. Quando insultados, não reagem. Eles agem assim por amor e vivem felizes, até quando sofrem. Sobre eles está dito: aqueles que o amam são como o sol nascente na sua força. Aqui, como eu disse, a raiva ela é muito perigosa. Quando você vê o cidadão, de novo, é um assunto que ele é muito recorrente e ele é praticamente comum. Esses sábios, esses profetas que você vê hoje de plataforma, quando você vê eles, que você percebe no seu cotidiano da sua vida que são pessoas raivosas, que se insultam com qualquer coisa, qualquer contrariedade, que vão contra aquilo que ele disse, que ele ensinou, profetizou, rapidamente ele procura as redes sociais e fala, e se expressa, e se defende. Aqui nessas escrituras, aqui nós queremos dizer que pessoas assim, mesmo que sejam sábias, quando ele se ira, a sabedoria abandona ele automaticamente, assim como a profecia. Porque quando você começa a se... Quando você começa a se educar, a não se irar, muitas coisas não vão lhe afetar mais. Porque isso, como eu disse, isso é um exercício contínuo da mente, do temperamento. Não é da noite para o dia. Isso não vai acontecer no estralar de dedos. Porque temos uma vida, temos uma história, isso não pode ser negado. Porque se você nega a sua vida, a sua história passada, pregressa, você corre o risco de ter uma depressão. Porque, na verdade, as lições que nós tivemos no passado são a nossa vida, boas ou más, sejam elas ótimas ou ruins, que nem vale a pena ser lembradas, mas fazem parte da nossa história, fazem parte do nosso ser. Muitas delas nós procuramos com nossas próprias mãos, com nossas atitudes. Outras, nós fomos subjugados a situações terríveis, a difamações, agressões, a abuso, mas fazem parte de você. Não tem como tirar isso de você, esquecer disso. Não tem como, faz parte de você. O que você deve fazer é ter isso como uma lição de vida para que você possa sempre caminhar e almejar algo melhor para a sua vida. E a raiva não está incluída. A raiva ela vai gerar aquele instinto de defesa, que qualquer coisinha que façam ou falem, você vai caçar um jeito de atacar de novo, de se defender. É desnecessário. Se realmente você é uma pessoa sábia, se realmente você é um profeta, e se realmente você anda no caminho certo, é desnecessário você tentar se defender. Para quê? Não há necessidade. Porque se você anda no caminho certo, você está agradando a única pessoa que merece ser agradada, que é Deus. O restante, não tem como você agradar a todos. É impossível. Você agradar gregos e troianos. Isso é impossível de acontecer. Não vai acontecer. Somos seres temperamentais e seres humanos. Aquilo que é uma ofensa para mim, pode não ser para você. Então, esse motivo quando Deus nos cria dessa forma, para que nós possamos ser pessoas individuais, para que nós possamos aprender a conviver uns com os outros, mas sem raiva e sem ira. Esse é, vamos dizer assim, o maior dos objetivos do ser humano, da raça humana, é manter uma vida sem raiva para que ele possa ser feliz. Porque uma pessoa que está constantemente enfurecida e com raiva, ele pode até ter alguns picos de felicidade. Muitos deles buscam essas frações de felicidade no álcool, nas drogas, infelizmente. Mas para que você tenha uma vida feliz e abençoada, o primeiro passo é tirar a raiva e a ira de dentro do seu coração.
E como estamos dizendo, isso é um trabalho ostensivo. Difícil essa caminhada, mas necessária para que você tenha uma vida feliz e abençoada. Vamos prosseguir? Vamos lá então. Parágrafo de número 4. A pessoa deve sempre cultivar o silêncio e abster-se de falar, salvo a respeito de temas relativos à sabedoria ou de assuntos pertinentes às suas necessidades físicas. Apesar deste ser um tema mais falado pela maioria das pessoas, nem mesmo sobre as necessidades físicas deve conversar demais. Quanto isso, nossos sábios nos prescreveram. Quem fala demais faz transgressão. Eles também disseram: não encontrei nada melhor para a pessoa do que o silêncio. Aqui nós passamos para um outro temperamento. Pessoas tagarelas demais. Fala o que viu e o que não viu, o que deve e o que não deve. Aqui, como ele foi bem explícito e foi bem claro, se há alguma necessidade física sua, é necessário que você fale, procure uma ajuda. Mas também é desnecessário você falar demais. Fale somente aquilo que for necessário para que você possa um auxílio, uma ajuda. E fale somente o necessário. Não há necessidade de você contar como os seus pais se conheceram e como você nasceu, como foram os seus irmãos, e aí você cresceu disso, daquela forma, aconteceu isso, aconteceu aquilo, para resumir e dizer assim: olha, estou precisando de uma ajuda. Não precisa todo esse enredo, essa história. Fale somente o necessário. Olha, estou com uma dificuldade, seja ela financeira, física ou de saúde, ou estou com uma dificuldade emocional e preciso de uma ajuda. Somente o necessário. Nada em excesso é bom, nada em extremo é bom. Fale somente aquilo que for necessário para o seu auxílio. Vamos lá prosseguindo? Estamos no parágrafo de número 5º, viu? Similarmente, tanto ao falar sobre a instrução, quanto sobre o conhecimento gerais, a pessoa deve usar de palavras contadas, mais ricas em conteúdo. Isso é o que os sábios prescreveram e declaram. Deve-se sempre ensinar aos estudantes de maneira sucinta, simples, direta, para que haja entendimento. Por outro lado, se as palavras da pessoa forem abundantes, mas pobres de teor, então trata-se de tolice. E sobre isso está dito: o sonho vem com uma profusão de assuntos, e a voz dos tolos com uma profusão de palavras. Palavras ao ermos, sem pé nem cabeça, que mais promovem confusão do que até mesmo edificação. Então, suas palavras têm que ser coerentes, suas palavras têm que ser palavras que tenham verdadeiramente um conteúdo, seja ele qual assunto for, seja nas escrituras, seja na ciência, seja no trabalho, ela tem que ser objetivada para uma edificação e não para causar confusão de maneira gratuita e aleatória. Prosseguindo. O silêncio é a salvaguarda da sabedoria. Portanto, a pessoa não deve apressar-se em responder, em falar em demasia. Ela deve educar os seus discípulos com calma, tranquilidade, sem gritos, nem palavras em excesso. E é o que disse Salomão: palavras dos sábios são escutadas suavemente. Parágrafo de número 6. Agora, é proibido a pessoa se comportar
de maneira bajuladora e hipócrita. Ela não deve dizer uma coisa e pensar outra, mas deve ser por fora, assim como ela é por dentro. Tudo o que ela sente em seu coração deve ser exatamente igual o que sai dos seus lábios. É proibido enganar o semelhante, mesmo que ele não seja um judeu. Por exemplo, não se deve vender ao gentio carne de carniça como sendo carne de animal que foi abatido ritualmente. Nem deve vender um calçado de couro de carniça como sendo um de couro de animal abatido ritualmente. Tampouco deve a pessoa pressionar um amigo para que ele come sua casa, sabendo de antemão que ele não aceitará o convite, nem insistir em oferecer um presente se sabe que seu amigo não aceitará. Não se deve fazer parecer que está abrindo um barril em honra daquele que em honra dele, quando de qualquer maneira o barril acabaria sendo aberto para ser vendido. Assim, caso semelhante, é proibido dizer até mesmo uma única palavra de engano ou fraude. O correto é ter um linguajar honesto, com intenção verdadeira e um coração livre de toda a falsidade e esperteza. Este é o caminho certo, este é o caminho correto. Ter o coração livre de esperteza e de falsidade. Não, mesmo que você não seja a pessoa mais agradável do mundo, mas você não se deve se dar à falsidade, está sempre estampando uma felicidade, uma alegria em ver determinada pessoa, quando você sabe no seu íntimo que você não é uma pessoa que se agrada da sua conduta. A falsidade, ela é um dos temperamentos que mais nos afetam. Assim como a raiva, a falsidade também, ela nos afeta, ela nos corrói. Porque estamos sendo falsos, mentirosos. Muitas das vezes, quando também falou aqui sobre esperteza, isso é mais significativo em pessoas que realizam negócios, pessoas que compram e vendem. Você usar de esperteza para conseguir um lucro maior daquilo que realmente era para acontecer. Usando de esperteza, de falsidade, de engano, esse tipo de coisa tem que estar longe dos nossos lábios. Pois aqui, como ele diz aqui, aquilo que teu coração está cheio, é aquilo que a sua boca vai proferir. Aquilo que você profere é aquilo que o seu coração tem que estar cheio. Não há uma possibilidade de você ter o coração cheio de falsidade e proferir coisas boas, coisas amáveis. Não, porque o seu coração está falso. Mude o seu coração, transforme ele para que aquilo que sai dos seus lábios seja realmente aquilo que está dentro do seu coração. Isso é muito importante isso. Não haver falsidade dentro de você. Tem uma passagem muito interessante no livro do Gênesis, em Bereshit, que Moisés, ao se encontrar com Deus, Deus falou para ele, mostrou a eles alguns sinais, não vou dizer todos aqui, eu sei perfeitamente que você conhece essa história, esses fatos que ocorreram. Há um determinado milagre que Deus disse para Moisés botar a mão no peito, do lado do coração e tirar. Quando ele tira ela está leprosa, está branca como a neve, a mão dele ficou leprosa. E depois Deus mandou ele colocar no coração de novo e retirou. E ela tinha voltado normal, a sua pele normal tinha voltado, tinha sido curada. Isso está nos mostrando uma coisa. A mão é aquilo que nós fazemos.
E o coração é aquilo que nós somos. Quando ele faz a primeira atitude que a sua mão está leprosa, é porque naquele presente momento o seu coração não era tão bom e voltado a Deus. Mas quando Deus fala com ele, chama ele para um propósito, e ele bota a mão de novo no peito, aí sim houve uma transformação em Moisés e a sua mão voltou ao normal. A mão é o que nós somos, é o que nós fazemos, e o coração é o que nós somos. Isso verdadeiramente é o que conta para Deus. Aquilo que você é de verdade é aquilo que você deve fazer. É que nós estamos acabamos de ler aqui, para que não haja falsidade no teu coração. Vamos continuar? Já no sétimo parágrafo, o sétimo e último parágrafo, para que nós encerramos aqui esse capítulo. A pessoa não deve se comportar com frivolidade ou devassidão. Nem tampouco deve cair na tristeza e na melancolia. Ela deve viver alegre. Nossos sábios declaram: gargalhada e leviandade conduzem o homem à libertinagem. Eles prescrevem que pessoa não deve rir desenfreadamente, nem deve viver triste demasiada, mas deve receber a todos com um semblante amável. Assim também, ela não deve ser gananciosa, correndo atrás de riquezas, e não tampouco preguiçosa, abandonando o trabalho. Ela deve sim possuir um olho bom e eliminar a sua dedicação pelos negócios, de modo que possa ocupar com o estudo da instrução. Ela deve se dar por feliz com a sua porção, por pequena que seja. Ela não deve ser implicante, nem invejosa, nem deve se entregar aos desejos mundanos, nem tampouco correr atrás de honra. Nossos sábios disseram: a inveja, a tentação e a busca de honrarias removeram pessoas do mundo. São esses. Vamos finalizar? A regra é que a pessoa deve seguir o caminho mediano de cada um dos temperamentos, até que todas as qualidades fiquem equilibradas. Isto está implícito no que declarou Salomão: meça os passos dos teus pés e todas as tuas qualidades ordena. Pronto, como eu disse, esse livro muito explicativo. Ele quase não dá trabalho algum para que você possa comentar sobre ele, porque ele é muito autodidata. Não é à toa que ele é um dos livros mais estudados nas yeshivás de Israel, dos judeus, né? E olha, aprendemos muito nesse capítulo. Agradeço você, muito obrigado por ficar até aqui comigo. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Espero você no próximo vídeo. Muito obrigado, fique bem, fique em paz e fique com Deus.